Você tem vivido para a glória de Deus? Sabia que muitos dos desafios que nós vivemos às vezes podem se transformar num testemunho que vai mudar gerações, por mais que às vezes nós passamos processos dolorosos em nossa vida, por mais que às vezes as situações e circunstâncias sejam desfavoráveis e parece que não tem solução, muitas dessas vezes esse processo doloroso, sabe, ele é para que se manifeste a glória de Deus. Por isso eu queria que hoje nós estivéssemos meditando no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, de 1 ao 12, e eu vou ler aqui para a gente entender que basta um encontro com Jesus. Esse encontro pode mudar radicalmente tudo de uma vez por todas. E ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Durante o tempo em que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez saliva com o barro. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que conheciam o cego diziam: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: É ele mesmo. Outros comentavam: Apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, lhes assegurava: Sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: Como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou a terra com a saliva, ungiu meus olhos e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: Aonde está esse homem? O que ele lhe respondeu: Não sei. Irmãos, a Bíblia relata nos capítulos anteriores que era um tempo que Jesus estava pregando no templo, é, e ensinando, né, já há algum tempo ali, nas proximidades do templo de Jerusalém, e já estava no final do ministério de Jesus, ali na metade. Em algum momento desse trajeto, ele e os discípulos se depararam com esse cego. E o engraçado é que teve pouca interação com o cego provavelmente a Bíblia não relata, mas não pediu nada a eles, nem interagiu com eles, provavelmente pode ter escutado a voz deles, e era comum, né, que cegos e aleijados eles ficassem circulando ali nos arredores do templo, pedindo esmola, porque eles não podiam entrar no templo, mas ali é um lugar que eles podiam viver e conseguir uma renda para sobreviver. E esse tanque de Siloé, ele foi criado pelo rei Ezequias. E era costume das pessoas, antes de entrar no templo, muita gente se purificava ali, sabe? E tem alguns pontos dessa mensagem que eu queria que a gente pudesse expor, e eu vou trazer aqui. Primeiro ponto: é pela glória. Tem coisas que acontecem na nossa vida para que se manifeste a glória de Deus. Muitas vezes não entendemos o processo, nem porque estamos vivendo uma situação desfavorável, mas as obras de Deus vão se manifestar em nossa vida. Ali havia uma crença de que se a pessoa ela estava doente, é porque provavelmente ela tinha algum pecado ou alguma maldição. E era assim que eles eram enxergados. Só que a terra diz, é maldição. O céu não vê como a terra vê. A terra está dizendo aqui, é maldição. O céu está dizendo, não é maldição, é bênção, é para se manifestar a glória de Deus. A perspectiva do céu, ela sempre vai ser diferente da perspectiva da terra. Enquanto a terra está ali para condenar, para apontar, para julgar, o céu desce para vir restaurar, curar e transformar. Agora, ainda falando sobre essa crença que perdurava na época, em que a pessoa ela era acometida de uma doença, provavelmente ela era amaldiçoada, eles tinham o hábito de que toda vez que passavam por essas pessoas, eles cuspiam nessas pessoas, cuspiam no chão para a pessoa lembrar que ela era amaldiçoada. E a gente vê Jesus, ele cospe no chão
e faz a mistura do barro com a saliva. O que ele está dizendo para o cego? Aquilo que até hoje foi maldição na sua vida, aquilo que até hoje era uma condenação, hoje eu estou pegando essa maldição e estou usando para te curar, para te transformar e para te restaurar. Deuteronômio 23, verso de número 5 vai dizer: porque o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes transformou maldição em bênção, porque o Senhor teu Deus te ama. Então o que o céu estabelece é aquilo que era maldição na sua vida, hoje eu estou usando para te curar, hoje eu estou usando para te transformar. Não adianta ninguém querer te humilhar com aquilo que você passou, não adianta alguém querer te dar um rótulo de amaldiçoado, porque você não é amaldiçoado. Isso que aconteceu na sua vida, esse processo que você está passando, não é fim, não é maldição, não é a palavra que Balaão lançou. Balaão pode se levantar, o inferno pode se levantar, qualquer um pode se levantar, mas o que vai se manifestar é a glória de Deus. O engraçado também, Jesus ele não estava vendo a perspectiva da terra, mas ele mostra, não importa o que você foi até aqui, porque hoje eu te encontrei e eu vou mudar a sua história. Esse cego ele já estava ali há anos, não, e para Jesus não importava que ele era cego de nascença. O que importava para Jesus é, eu te escolhi para mudar a sua história, eu vou ao seu encontro. E a gente vê que em nenhum momento esse cego pediu nada. Realmente, Jesus resolveu o encontro dele para transformar e mudar a vida dele. E aí a gente chega num ponto aqui muito interessante, que é o seguinte: quando Deus intervém, o Senhor ele só vai intervir no impossível. Por quê? Se a gente parar para pensar, a cura de um cego de nascença é algo impossível, algo que muitos que acreditam, nem a própria ciência não consegue fazer. Então Jesus ele sempre vai intervir, o Senhor sempre vai intervir quando for situação adversa, situação que não tem como o homem fazer. Porque se é pelo teu network, se é pelo teu conhecimento, se é pela tua eloquência, quem está fazendo é você, não tem glória de Deus nisso aí. O Senhor ele só vai se manifestar quando for uma situação impossível. Um exemplo: Gideão e 300 homens enfrentaram um exército de milhares de midianitas. Humanamente era impossível vencer 300 homens, vencer um exército 40, até 100, na verdade 100 vezes mais numeroso do que eles. Só que a perspectiva do céu continua afirmando, é diferente da terra. Aquilo que vem para manifestar a glória de Deus sempre vai parecer impossível. Porque se for possível, é o homem que faz. O impossível, quem faz é Deus. Então a gente não precisa se preocupar com o impossível. A gente tem que fazer o possível, que é obedecer, é caminhar, é ouvir. Porque quem vai fazer, quem vai transformar é Deus, porque é para a glória dele. Assim como Jesus vai falar também em outra passagem, salvo engano é na morte de Lázaro, ele fala, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E ali Jesus ressuscita Lázaro, e assim ele quer fazer nas nossas vidas. Não é para nossa morte, sabe? O problema às vezes que a gente passa, mas é para se manifestar a glória de Deus, porque aquilo que parece ser impossível, aquilo que parece não ter saída, é aquilo que Deus vai usar para transformar um apontamento de que até hoje foi maldição na sua vida, até hoje as pessoas te acusavam, até hoje você mendigava, até hoje aquela ali era a sua única esperança, você já estava ali, já estava acostumado, assim como aquele cego que todos os dias ele ia para o templo para mendigar, conseguir ganhar um dinheirinho, e para ele era só aquilo. Só que a nossa vida, a palavra fala que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, para aquele cego, talvez a melhor coisa que poderia acontecer na vida dele é, às vezes, ele receber umas 2, 3, 4 moedas a mais. Só que a expectativa do céu não é você ficar vivendo de migalha, recebendo moedinha, que não estou falando de teologia da prosperidade, nem nada, nem triunfalismo. Eu estou falando que a perspectiva do céu é diferente da terra. A perspectiva do cego, eu quero esmola. A perspectiva do céu, eu quero te curar, quero pegar a sua vida e quero transformar aquilo que até hoje te acusavam, aquilo que era usado como maldição, vai virar testemunho. Agora, o ponto central dessa mensagem, a reconciliação. Nessa cura, tem algo muito profético e muito interessante que acaba sendo simbólico. Porque Jesus ele pega barro, terra,
e água para fazer essa mistura. Quando a gente vai entender, o homem significa Adama, homem feito a partir da terra. E a água da vida representa Jesus. Então, o que ele está mostrando ali? Quando você pega o homem, envolve ele na água da vida, que é Jesus, ele é curado, ele é restaurado e ele é transformado. E assim Cristo fez nas nossas vidas. Quando Jesus ele entrou na nossa vida, tudo mudou. Então é muito interessante que é algo muito simbólico, porque o barro misturado com a água veio para purificar, ou seja, Jesus, quando nós somos um com Cristo, quando nós aceitamos ele na nossa vida, ele vem para transformar, ele vem para curar aquilo que estava perdido, aquilo que não tinha mais sentido, porque provavelmente a vida daquele homem não tinha sentido, às vezes como a minha, a sua vida não tinha sentido, mas quando a gente encontrou a Cristo, tudo mudou, a perspectiva do céu foi diferente da terra e tudo aquilo foi alinhado. E ali tem esse apontamento profético, né, para Cristo que se sacrificou e morreu por nós e nos lavou dos nossos pecados. Inclusive é interessante que esse tanque de Siloé, como foi citado ali, ele significa enviado. Ou seja, da mesma forma que Cristo foi enviado do Pai para nos lavar, esse homem também foi enviado para ele ser purificado por essa água. Ninguém sai o mesmo do encontro com Jesus. Esse homem nunca mais foi o mesmo. Naquele momento as pessoas já perceberam que algo diferente tinha acontecido. E assim é na minha e na sua vida. Quando Cristo resolve intervir nas situações adversas que nós passamos ao decorrer do tempo, a nossa vida é totalmente transformada, mudada e restaurada. Então, o que Jesus fará na sua vida, você pode ter certeza que é para o nome dele ser glorificado. Aquele cego, ele passou por uma transformação visível que todos os homens viram. A palavra deixa claro que todo mundo ficou estupefato, maravilhado. Não é esse aquele homem cego que costumava ficar aqui sentado mendigando? Eles disseram. Mas o que eles não sabiam é que o que o céu determina é a mudança completa da nossa história. Quando Jesus ele entra na sua vida e agir para virar um testemunho visível perante os homens. Porque vocês podem ver, realmente todo mundo... como é que os olhos deles se abriram? Quem fez isso? Como que aconteceu? Mas a perspectiva do céu, repito mais uma vez, é diferente da terra. A perspectiva do céu é uma perspectiva de transformação, porque aqueles homens eles ficaram, como é que eu posso dizer, ninguém entendeu nada, e quando Jesus fizer na sua vida, quando Jesus fizer na minha vida, eles não vão entender. Ué, não é o neto da dona fulana, não é o filho do Beltrano com ciclana, como é que ele chegou nesse lugar? Ué, ele não era um ex-viciado, como é que ele está aqui hoje restaurado? Ele não era um traficante, como é que ele parou de traficar? Ele não roubava, como é que ele parou de roubar? Como é que ele foi transformado? Quem é esse? É ele, é a mesma pessoa? Só que hoje é uma pessoa que foi transformada e teve um encontro com Cristo, uma pessoa que foi restaurada, e esse encontro mudou tudo. Esse encontro, ele não só serviu de mudança, mas serviu de testemunho, porque o nome do Senhor foi glorificado, porque Cristo poderia simplesmente pegar e dar 10 moedas para aquele cego, poderia transformar a vida financeira dele, mas Jesus não veio para isso, ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância, uma vida completa, uma vida restaurada, uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida em que nós vivemos a perspectiva do alto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, não no céu como é na terra, porque vem de cima para baixo. E o convite que eu tenho hoje é, assim como esse cego, obedeça por fé, porque quando viu um direcionamento, aquele cego ele teve que andar. Alguns estudiosos vão dizer que a distância foi entre 100 a 600 metros, sem enxergar, de um homem que ele nem conhecia. Ele deixa claro que quem me curou foi um tal de Jesus, ou seja, ele não conhecia, não sabia nem quem era. A gente não sabe se ele já tinha ouvido falar das maravilhas que Cristo fez, mas ele recebeu um direcionamento. Jesus bota a mão nele, passa barro e fala, vai no tanque se limpar. E ele foi e voltou curado. Olha a fé que esse homem teve. Então nós precisamos entender que quando o Senhor nos der uma direção, que a gente possa acatar essa direção e a gente possa segui-la, porque é o Senhor quem vai transformar. Eu fico por aqui.
Um beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com quem você sabe que precisa ter um encontro com Jesus. E até o próximo vídeo.